Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é o Johnny do canal 10% Verdade, e dessa vez eu venho trazer para vocês, né, os 10% Verdade sobre a ceia, no caso intitulada como Santa Ceia do Senhor. E eu venho trazer a vocês agora primeiramente os 90% mentira, para depois a gente ir para os 10% verdade. Vejamos. A ceia, que é dita ceia do Senhor, realizada em todas as religiões, aliás, em todas as religiões que saíram do catolicismo, inclusive a própria católica, todas as religiões cristãs, ela é dita assim, dentro dos 90%, ela é dita assim, que é uma ceia no qual Jesus, né, fez, e que é uma ceia que nós temos que fazer em memória dele, e temos que repetir essa ceia, né, e temos que estar fazendo essa ceia, tomar o vinho e comer o pão. Bem, dizem também que essa ceia é um critério também de salvação, né? Porque, como é dito, né, na Bíblia, que Jesus falou que aquele que não comer do meu corpo e nem beber do meu sangue não terá parte comigo. Então as pessoas logo se tremem, né? As pessoas ficam logo receosas em não participar, né? E aí querem participar, ficam receosas se caso tiver uma Santa Ceia em sua denominação cristã e ela não participar. Então é o seguinte, esse aí é um pouquinho dos 90%, que é muito grande, né? Mas vamos agora nos ater aos 10%. Pessoal, os 10% é o seguinte, eu preciso começar explicando a vocês que a Bíblia, ela não é a escritura sagrada. A Bíblia contém algumas partes da escritura sagrada. A Bíblia ela foi criada por um concílio de 70 homens organizado por Constantino em 325. E se vocês quiserem, podem pesquisar, não é porque eu estou dizendo que é. Podem pesquisar, vocês vão achar a mesma coisa. E foi bem depois de Cristo, 325 anos após a morte do nosso Messias. Então aí a Bíblia foi feita. Só que o que aconteceu? Constantino e esses 70 homens, eles que decidiram quais livros iriam compor a Bíblia. E ficaram muitos livros de fora. Muitos. E no caso ficaram muitos livros da Escritura. Se eu não me engano, são uns 90 e poucos livros que faltaram. E dentro dessa primeira Bíblia, né, composta, já foi trazida a homenagem aos deuses que o Constantino adorava, que no caso era Zeus e no caso era Mitra, e vários outros deuses. Até o Paulo, no caso o Shaul, ele recebeu a homenagem como se ele fosse Apolo, né, o deus Sol, um dos deuses sóis. Então é assim, deixando bem explicado para vocês. Infelizmente, a Bíblia ela foi modificada quando traduziram do hebraico para o grego, né, por Jerônimo. Isso aí vocês encontram no DVD A Bíblia é Bíblica, do Verdade Oculta, feito pelo irmão Rubens. Vocês pesquisem que vocês vão entender direitinho, antes de vocês verem esse vídeo. E vou agora explicar para vocês.
Como foi também, é até bom que mostre a vocês que teve uma modificação, é uma prova. Aqui no Mateus 26, né, falando da ceia, tá escrito assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo, ou seja, prestem bastante atenção. Eles já estavam comendo. Enquanto comiam, eles já estavam jantando. Não é para fazer uma janta, uma coisa assim, uma ceia, uma santa ceia. Eles já estavam jantando. A ceia que Jesus fez era uma ceia, no caso ele estava ministrando essa ceia, era uma ceia, no qual era a lembrança, uma ceia de lembrança do povo de Israel, que saiu do Egito, da escravidão do Egito, entendeu? E cada elemento desta ceia tem um significado. Mas vamos mais para frente. Mais para frente eu vou falar sobre isso. E é engraçado que aqui embaixo vem dizendo o que Jesus disse, né, aos discípulos: tomem e comam, isto é o meu corpo. Mais embaixo, prestem atenção, mais embaixo está dizendo de novo: enquanto comiam, aqui em Marcos, no livro de Marcos. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem. Né? Tomem, já não está mandando comer, está mandando tomar. Isto é meu corpo, ou seja, mandando segurar. Isto é meu corpo. Em seguida, tomou o cálice e deu graças, oferecendo aos discípulos, e todos beberam. Ele não falou para beber, mas que todos beberam. Né? Isto é meu sangue da nova aliança que será derramado. Ou seja, aqui o sentido de que o Filho do Criador está passando é de repartir ele com as pessoas. Né? E o do sangue é de contar a essas pessoas o sacrifício que foi feito por ele. E aqui, no livro de Lucas, é um pouco estranho. Mas vamos observar, está escrito aqui: tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: isto é meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, ou seja, partir o corpo, né? Fazer isso em memória dele é partir o corpo, não é comer. Então façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é da nova aliança. É o meu sangue derramado em favor de vós. Observando essas três passagens, parece-me que os três discípulos não estavam no mesmo lugar. Porque Mateus diz uma coisa. Mateus diz que era para tomar e comer. Marcos diz que era para só segurar. Né? E Lucas não diz nem que era para comer e nem que era para segurar, né? Só mandou, mas o engraçado é que todos eles mandam repartir. Então, para poder pegarmos o que a escritura que está na Bíblia modificada, infelizmente modificada, né? Observamos o incomum entre eles. É repartir. A ordem que foi dada é repartir o Criador, o Filho do Criador, com as pessoas. Então, mais um pouco dos 10%, né? Já estamos chegando quase no final, mas é o seguinte: essas ceias que são feitas,
né, dentro das igrejas, não é a ceia feita, a mesma ceia que o Filho do Criador fez. Primeiro porque ele mesmo disse, como está escrito aqui, eu afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Ou seja, ele não participará de outra ceia, a não ser que seja lá no reino do Criador, ou seja, depois da sua segunda vinda junto com os santos salvos, né? Aqui em Mateus ele fala a mesma coisa. Eu digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que eu beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Ou seja, ele não participa destas ceias que está sendo realizada nas igrejas, nas religiões, porque ele mesmo disse que não participaria. Ele mesmo disse que não beberia outra vez, a não ser que seja na ceia lá no céu. Vamos dar uma olhada aqui em como foi aquela ceia feita pelo Filho do Criador. Se você quiser, você pode pesquisar, está aqui no Wikipedia, você digita ceia judaica. Aqui, na ceia judaica, vou colocar aqui, para melhorar, porque lá a imagem não está aumentando o tanto que eu necessito para deixar vocês bem informados. Vou aumentar aqui a imagem e vocês vão perceber comigo qual foi a ceia que Jesus fez, né? Primeiramente, nós não somos israelitas. Na nossa cultura, os únicos escravos que houve foram os negros, né? E os negros não foram libertados por Moisés de lá do cativeiro de Israel, né? Por Deus através de Moisés. Então, não tem por que fazermos essa ceia em lembrança de uma coisa que não aconteceu no nosso povo, na nossa cultura brasileira. Então, observando aqui o que aconteceu na ceia judaica, a ceia judaica que Jesus fez foi essa. Tinha os seguintes elementos. O zeroar, ou seja, osso da perna do cordeiro usado como lembrete do cordeiro oferecido na Páscoa no templo de Jerusalém. Também lembra que Deus passou por cima das casas do povo judeu no Egito. Ou seja, este elemento falta na ceia no qual o pastor, no qual o padre, no qual o bispo realiza dentro das igrejas, já que é para fazer a mesma ceia que Jesus fez, pois ele era judeu e a ceia que ele estava fazendo era uma ceia debaixo da velha aliança, pois ele ainda não havia inspirado no madeiro. Então vamos ver o próximo. Beitza. O beitza era o ovo, que simbolizava o ovo assado oferecido no templo de Jerusalém na festa da Páscoa. Vocês observam que as coisas todas aqui voltada ao templo lá em Jerusalém, né? Não é para o templo de batista, adventista, assembleiano, da Igreja Universal, não é de nenhum desses templos. Isso aqui é referindo a Jerusalém. Então, eu fico abismado como essas outras denominações tentam se passar por uma coisa que eles não eram, não são, né? E que era para lá, para Jerusalém. Vamos ao próximo.
o próximo item da lista dos itens que era para fazer, né, a Santa Ceia, no caso a ceia judaica, de lembrança da saída do pessoal israelita do Egito. O marror é pedaço de erva amarga que relembra a amargura e opressão durante o período de escravidão. Bom, vou fazer uma piada, mas se for para alguém fazer esse tipo de ceia, no mínimo aqui no Brasil teria que ser os negros, porque eles foram escravos para relembrar o período de escravidão. Agora, eu gostaria de saber de algum pastor, de alguém de alguma denominação, né, por que, né, eles não colocam as ervas amargas junto com o pão e o vinho, não colocam o osso da perna de um cordeiro, o ovo que simbolizava, entendeu? Fizeram essa modificação e não explicam às pessoas. Vamos para o próximo. Harosset, mistura de maçãs. Deixa eu grifar aqui para vocês. Mistura de maçãs raladas, canela, castanha e vinho, que simboliza a argamassa usada pelos trabalhadores judeus escravos no Egito. Vão observando aí, nesses 10%, né, o quão enganado eu fui e o quão enganado vocês estão sendo fazendo esta ceia. Pois essa ceia não é a ceia que Jesus fez. E ele não pediu para que nós fizéssemos. Ele disse naquela ceia que serviu para os apóstolos e discípulos e todo aquele que queira se tornar discípulo dele, para que reparta a ele os seus ensinamentos com as pessoas. Então vamos para o próximo. O próximo item é o carpas. O que é o carpas? O carpas é o pedaço de salsa ou aipo que relembra a estação da primavera e época da Páscoa e é o símbolo de gratidão para com Deus pela qualidade da terra que eles plantavam, no caso. Então, pessoal, vão observando. São vários e vários itens que faltam nesta ceia que é feita, né, introduzida pelo catolicismo. Falta aqui água salgada, que é símbolo, né, da amargura que Israel suportou em sua experiência de cativeiro. É usada para mergulhar a salsa no ritual que é feito, né, da ceia judaica. Essa salsa é molhada na água salgada. O matzot, 3 pães sem fermento que representam os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Vão observando que são itens e os seus significados não têm absolutamente nada a ver com a ceia que é realizada hoje. E é a ceia que ele disse que não participaria, a não ser a próxima, que seria lá nos céus. E vamos aqui para o último item, né, que é o vinho. O vinho relembra a cor do sangue com que os judeus pincelaram os batentes das portas de suas casas para que os primogênitos pudessem sobreviver, como foi uma das 10 pragas, né, lá do Egito. Então, pessoal, não precisa muita explicação. Dá para se perceber que esta ceia, né, que é feita dentro dos estabelecimentos religiosos cristãos,
não é a ceia que Jesus fez. A ceia que Jesus fez era judaica. Falta muitos itens para ser aquela ceia. E mesmo que fôssemos fazer a ceia que Jesus fez, ele não pediu para que fizéssemos, porque na ceia ele pediu para que nós repartíssemos os seus ensinamentos com as pessoas, né? Repartíssemos a graça, repartíssemos o sacrifício, que é o sangue derramado por ele. Então, espero que esteja explicado, né, a vocês aí. Observem bem, porque são essas coisinhas que deixam se passar, né, e essas coisas são feitas dentro dos templos, né? E assistam o vídeo da ceia mitraica. Aí vocês vão saber por que modificaram na escritura, né, o só tomai e repartir, no caso, segure e reparta entre todos, porque eles já estavam comendo. E aí colocaram para dar respaldo à missa realizada, ao culto realizado, colocaram tomai e comei, né? E aí para poder homenagear a Mitra, assim como colocaram o nome, trocaram o nome do Criador e na sua tradução do grego, do hebraico para o grego, que foi feita da escritura por Jerônimo, homenagearam a Mitra, né? Então procurem aí, vejam vocês aí o vídeo, ceia mitraica do Verdade Oculta, e aí vocês, né, que cresçam aí em conhecimento aí e vamos para frente nos 10% verdade, ok? Até mais, até o próximo vídeo.